Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que aventura maravilhosa estar na presença de Deus e ouvir a voz de Deus pela Escritura. E nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos e percebemos como Deus conduz a igreja primitiva. E nós abrimos o nosso coração para também sermos conduzidos pelo Senhor. Que bom nós estarmos juntos fazendo essa experiência. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração. Deus está te treinando para coisas grandiosas da parte dele comunicado a você. E isso se dá pela nossa docilidade, pela nossa abertura, para deixar que o Senhor conduza a nossa vida pela sua santa palavra. Essa palavra que ilumina os nossos passos, essa palavra que nos conduz na vontade de Deus. Para compreendê-la, nós precisamos rezar e precisamos invocar o Divino Espírito Santo que nos instrua nas Escrituras Sagradas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Eu gostaria que você pegasse seu caderno de estudo e a Bíblia, para a gente dar o passo no nosso estudo de hoje. Atos 13, de 4 a 12. Atos 13, de 4 a 12. Vamos escutar a mensagem de Deus, o que Deus quer falar conosco hoje. Vamos lá, versículo 4 do capítulo 13. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até Seleucia, e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João Marcos como ajudante. Atravessaram toda a ilha de Pafos, aí encontraram um mago e falso profeta, um judeu de nome Bar-Jesus. Ele se encontrava na casa do procônsul Sérgio Paulo, um homem sensato. Este mandou chamar Barnabé e Saulo porque desejava escutar a palavra de Deus. Elimas, porém, o mago, assim se traduz o seu nome, opôs-se a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Saulo, então, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse: Filho do diabo, cheio de falsidade e de malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de entortar os caminhos do Senhor, que são retos? Eis que a mão do Senhor agora cai sobre ti. Vais ficar cego, e por um certo tempo não verás a luz do sol. No mesmo instante, envolveram-no escuridão e trevas, e ele começou a andar às cegas, procurando alguém que lhe desse a mão. Ao ver o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, pois ficara impressionado com o ensinamento do Senhor. Nossa, é um texto profundo e que nós poderíamos aqui tirar muita coisa que a Bíblia, que o texto traz para nós. Nós vemos Saulo e Barnabé, e aqui vai ser a primeira vez que ele vai ser chamado de Paulo, né? É um nome Saul, né? Saulo é um nome hebreu, e Paulo, um nome grego. Então a gente precisa entender. Alguns estudiosos até dizem que Paulo pegou o nome pela a identificação com esse procônsul, né, Sérgio Paulo, mas não, é porque o nome hebreu e o nome grego. E o que nós percebemos aqui? Barnabé vai para a sua cidade, Chipre. A gente precisa também ver alguns detalhes aqui. João Marcos era primo de Barnabé. E eles vão, os três, para essa missão desafiadora, enfrentando grandes desafios. E eles vão de cidade em cidade pregando o Evangelho.
a gente precisa entender que também Paulo, como Jesus disse naquele episódio daquela mulher cananeia, os filhos precisam primeiro comer o pão. O que Jesus estava dizendo? Primeiro é preciso anunciar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Paulo tem a mesma orientação. Barnabé, a mesma orientação. Onde é o lugar da pregação de Paulo e Barnabé? Nas sinagogas, durante a liturgia, nas sinagogas. Eles pregavam, eles ali na liturgia da sinagoga, na leitura dos profetas, em tudo aquilo que se dava na liturgia da sinagoga, Paulo era chamado, Barnabé era chamado para pregar e ali eles anunciavam a boa nova. E aqui nós vemos o primeiro líder, né? O primeiro, aqui o procônsul, né? A pessoa do império ligada a essa realidade dos governos que se converte nos Atos dos Apóstolos. Por quê? Ele chama, ele tem interesse, ele quer ouvir a palavra. Ele era um homem sensato, Sérgio Paulo, e ele manda chamar Paulo e Barnabé. Mas existia aqui esse Elimas, esse mago, não é? Que estava ali como uma figura que impedia, uma figura influenciada por Satanás. A magia, ela não é, em hipótese alguma, uma força proveniente de Deus. Ela tem a sua influência dentro da realidade satânica, diabólica, e a gente não pode perder de vista isso, até pela forma que Paulo se dirige a Elimas, filho do diabo, cheio de falsidade e de malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de entortar os caminhos do Senhor, que são retos. Ele estava tentando impedir o procônsul de aderir à fé cristã. Ele estava ali como uma barreira diabólica, impedindo que a palavra de Deus acontecesse, impedindo que a obra de Deus acontecesse. A gente precisa estar atento. Eu preciso estar atento, você precisa estar atento, nós precisamos estar atentos a certas situações, às vezes pessoas, que a gente tem até um certo carinho, talvez estejam próximas a nós. Você não pode perder de vista a realidade espiritual. Pessoas podem estar tentando te influenciar para não aderir de vez à palavra, ao evangelho, à vontade de Deus, ao seguimento de Cristo. Elimas, ele faz exatamente isso, ele impede. Imagina quantas pessoas naquela região esse mago não impediu de conhecer o Senhor. Por quê? Usado por Satanás, usado pelo demônio, ele queria impedir que a palavra de Deus transformasse a vida dessas pessoas. E esses magos, bruxos, essas realidades que nós vemos aí do ocultismo, são pessoas que geram dependências a elas mesmas, para que as pessoas dominadas por isso ficam ali dependentes, as mantêm, e tantas outras realidades. E aí, Saulo olha para ele e diz: eis que a mão do Senhor agora cai sobre ti, vais ficar cego e por um certo tempo não verás a luz do sol. Eu acho que todos nós passamos por essa cegueira de não conseguir enxergar a verdade e precisar que alguém nos encaminhe, segure pela mão. Essa cegueira aqui de Elimas, ela é uma cegueira profética, é uma cegueira de conversão. Paulo não queria o mal para ele, Paulo queria que ele experimentasse a verdade. Paulo queria conduzi-lo à verdade. Ele ficou em meio a uma escuridão e a trevas, para mostrar que a escolha que ele tinha feito por aquela realidade de magia era uma escolha de trevas. Mas agora essas trevas levariam Elimas à luz, a andar na luz, a caminhar na luz, a viver na luz. Ele procurava alguém que lhe desse a mão. Gente, tem muitas pessoas cegas e que precisam da nossa mão para chegarem à verdade de Jesus Cristo. Você está disposto? Você que já foi iluminado, você que já saiu da escuridão, você que já deixou as trevas, você que agora enxerga com os olhos da fé, você está disposto a segurar na mão de alguém para levá-la até Cristo, para educá-la, para mostrar o caminho da verdade, dizer: olha, esse caminho que você está tomando não é o caminho certo. De dizer para essa pessoa: sai da escuridão, volte a enxergar a luz do sol da justiça, deixa o sol da justiça
conduzir você? Foi exatamente isso que aconteceu. E quando o procônsul Sérgio Paulo, ele viu o poder da palavra, a força do ensinamento, a derrota satânica na cegueira de Elimas, imediatamente ele ficou impressionado e ele aderiu à fé. Precisamos, mensagem de Deus, precisamos estar atentos aos que querem nos desviar do caminho do Senhor e, com isso, nos posicionar decididamente a seguir o Senhor e levar os que estão cegos à luz de Cristo. Como aplicar isso na vida? Pela vivência do sobrenatural, discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Para isso, queridos, a gente precisa rezar. Para ter discernimento e posicionamento, nós precisamos rezar. Vamos rezar? Senhor, hoje a gente quer fazer diante do Senhor uma oração ousada. Se as pessoas que estão na nossa vida tentando nos desviar do seu caminho, da sua vontade, da sua palavra, elas não quiserem enxergar a verdade e a luz, dá-nos a capacitação para nos afastarmos delas e também retire essas pessoas da nossa vida. Para isso, Senhor, nos dê a graça do discernimento espiritual, para que a gente consiga enxergar o que vem do Senhor e o que não vem. Às vezes são pessoas maravilhosas, mas estão nos tirando do caminho da graça, do caminho da salvação. E nós precisamos seguir o seu caminho, nós precisamos seguir a sua vontade. E hoje eu quero, juntamente com os meus irmãos, dar liberdade ao Senhor, para que o Senhor mostre, para que o Senhor oriente, para que nós saiamos de toda e qualquer possibilidade de desvio e, se for esse o caminho, retira essas pessoas da nossa vida e do nosso caminho. Ousadamente nós pedimos isso na sua presença, mas também, se elas se abrirem, nos dê a graça de levá-las até a sua luz, até a sua verdade, para que elas experimentem o que nós estamos experimentando no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é exatamente dessa forma ousada que nós precisamos viver. A gente não pode aceitar aquilo que nos coloca na realidade muito concreta de desvio de conduta, desvio da palavra, de desvio da vontade de Deus. É preciso avançar. E esse é o chamado de Deus. E se a gente vai precisar se posicionar e dizer, olha, eu não quero mais esse contato, eu não quero mais viver isso. Se for para o bem da sua alma e da sua salvação, tenha coragem. E peça a Deus, tire mesmo, Senhor, da minha vida as pessoas que me desviam do seu caminho. Agora, se essas pessoas são alvo da sua evangelização, se elas se abrirem, usa desse pobre que sou eu para influenciar essas pessoas para o seu caminho. Mas não me deixa desviar. É isso que nós precisamos sempre suplicar ao Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.